Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. O pai de Jacó era Isaque. Essa é a história da família de Jacó. E olha que engraçado, essa história da família de Jacó já começa a falar de José. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. E aqui a história de José começa a se desenvolver. E eu quero compartilhar com você algumas coisas aqui que me chamaram muito a atenção. E depois eu quero que você leia lá, hein? A partir de Gênesis 37, que vai contar essa história cinematográfica de José. José era o filho amado de Jacó, né? E isso causava um ciúmes enorme dos irmãos dele. E ele era um sonhador, ele sonhava. E ele teve um sonho que os irmãos se curvavam através dos feixes, através dele, né? E os irmãos falavam assim: quem você acha que você é? Que a gente vai se curvar para você. E ficavam cada vez com mais raiva dele. E um dia os irmãos foram pastorear e o pai mandou que José fosse para ver o que os irmãos estavam fazendo. Quando os irmãos viram que José estava chegando, falou assim: lá vem o sonhador, lá vem o fofoqueiro, veio para ver o que a gente está fazendo. E aí ficaram com raiva dele. Nisso, jogaram ele num poço. Aí falaram: vamos matar. Aí Judá falou: não, não vamos matar ele, não vamos sujar as nossas mãos com esse sangue. E aí veio passando uma caravana e venderam José como escravo. E aí mentiram, mataram um animal, sujaram a túnica dele de sangue, disseram para o pai que ele tinha morrido, e a história toda se desenrolou. Mas aonde eu quero chegar com isso? Quando venderam José como escravo, ele foi comprado por Potifar. Potifar era um comandante do exército do Egito, um homem muito rico. E Potifar comprou ele para trabalhar na casa dele. E ele tinha uma índole muito boa, ele era um homem de caráter. Mesmo ele como escravo, ele trabalhava como um homem íntegro, ele tinha integridade. E ele começou a mostrar esse caráter para Potifar. E Potifar aprendeu a confiar nele e colocou ele para governar e cuidar de todas as suas riquezas. E ele começou a administrar aquela casa. E quanto ele cuidava, aquela casa prosperava. Ele administrava os bens, as riquezas, os jardins, toda a casa de Potifar. E Potifar prosperou muito pela administração de José, porque José era um homem sábio, ele sabia administrar as coisas de forma divina, porque ele tinha a presença de Deus na vida dele. Só que a mulher de Potifar se engraçou por José. E aí quis ter um relacionamento com ele, mas ele era um homem de Deus. Ele falava: não, minha senhora, você é esposa do meu senhor, eu não posso trair o meu senhor. Mas ela foi, ficou com raiva dele, disse: como assim você não quer? Você está me rejeitando. E foi e mentiu, dizendo para o marido que José tinha abusado dela. Aí o marido, acreditando na mulher, pegou José e mandou para a prisão. Chegando lá na prisão, o que acontece? José também mostrou que ele tinha virtudes dentro da prisão. O caráter dele era o mesmo. A presença de Deus na vida dele era a mesma. E aí o carcereiro também viu que ele tinha valores e colocou ele para administrar a prisão. Naquele lugar, ele não estava administrando riqueza, ele estava administrando a escassez, porque na prisão não tem riqueza, né, gente? Na prisão tem escassez, né? Acredito que escassez de alimento, escassez de espaço, com certeza não tinha um jardim para ele cuidar, com certeza não tinha salas, pratarias, não tinha aquelas coisas ricas para ele cuidar, mas ele administrava aquilo com amor. E aí essa história me chamou muita atenção. Por quê? José que está me mostrando, para mim e para você, que uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem índole, aonde ela estiver, seja na abundância, seja na escassez, ela vai mostrar o verdadeiro caráter dela.
ela vai mostrar que a identidade dela está firmada em Deus. Ela não vai agir de acordo com uma situação. E às vezes, nós que hoje vivemos, quero trazer isso para a nossa realidade. Às vezes nós passamos por situações de abundância na nossa vida. Você está lá com a sua casa, você está com o seu trabalho, você tem o seu carro, você tem um bom emprego, você está vivendo de forma abundante. E aí você fala: nossa, como Deus me ama, como Deus está na minha vida, como Deus tem cuidado de mim, como Deus tem me abençoado. Só que às vezes o Senhor permite que nós passamos também pelo período de escassez. E aí a gente vai falar: nossa, Deus, você me abandonou? Às vezes o Senhor permite esses processos para ver o nosso caráter, se a nossa identidade de verdade está firmada nele. Se nós estamos confiantes no Deus da bênção ou na bênção.